Ponto. Então, né, no ano passado a gente começou a falar sobre computação gráfica, né? E a gente começou a falar só da disciplina, né? E sim, nós fizemos só uma aula meio que das questões administrativas, né? Como vai ser feita a avaliação. E agora a gente vai começar mesmo o conteúdo, né? Certo? Então, conteúdo aqui, a questão dos dois livros, né? Que eu não tinha mostrado. Esses são as capas deles. Os dois são fundamentos da computação gráfica, né? O mesmo título, inclusive, né? Só que um é em inglês e outro é em português, né? Aí, pronto. Isso aqui é a nossa definição, né? Que é tudo que a gente consegue. Isso aí vale para os dois lados, né? Não sei se... Porque assim fica mais simples, né? O fluxograma. Mas, na verdade, tem uma seta. A seta tanto vai de dados para imagem, como de imagem para dados, tá? Quando você tem dados em computação gráfica, são conjuntos de zeros e uns, né? São informação digital, né? Informação já é quando a gente dá um significado. Isso aí é um pouquinho, enfim, um pouquinho diferente, né? Dados, não sei se vocês têm essa noção ou não, mas informação é tudo que a gente pode quando o ser humano consegue atribuir um significado, né? Uma interpretação, a gente já chama de informação. Mas dados não, dados são pedaços, não necessariamente a informação completa, elas são pedaços da informação. A maneira que eu penso assim, né, para ficar mais fácil na minha cabeça, é imaginar como se fosse só os zeros e uns, certo? É só aquela parte que está gravada no computador. Por que que tem essa distinção? Porque às vezes você pode pegar um arquivo e separar, né, ele em várias partes e colocar partes em diferentes lugares. Então, essa parte do arquivo que está salvo em diferentes lugares, no HD, na internet, seja onde for, a gente chama de dados, tá? Pode ser toda a informação, mas pode ser parte da informação. E aí, quando a gente pega esses dados, né, esses conjuntos de zeros e uns, e transforma em uma imagem e dá impressão no nosso olho, né, tem algum aspecto visual que a gente reconhece, o ser humano reconhece, a gente chama de imagem, né? A imagem, no caso, seria a informação, né? Porque dados em si você não dá. Se eu fosse ver, só ia ter função de zeros e uns, né? Mas a imagem, a transformação desses, quando a gente faz o processo de rasterização, né? E é justamente a função que faz essa transformação de dados para imagem é o processo de rasterização que a gente vai ver mais no futuro da disciplina, né? Que a gente pega e transforma, de repente, uma reta que tem infinitos pontos, né? Uma reta é um conjunto de infinitos pontos, definição geométrica, só que a gente não pode pintar infinitos pontos, né? No infinitos pontos a gente está no domínio contínuo, né? Está no domínio da matemática, né? Só que quando a gente vai para o ramo da computação, a gente está sempre no domínio discreto, certo? O domínio discreto é aquele que eu posso contar, né? Seja infinito ou não, mas nunca é. Mas mesmo quando a gente diz que é infinito na computação, tá? Não é infinito de verdade, porque existe um limite, né? Vocês todos são programadores, eu imagino, ou pelo menos tem alguma noção de programação, e você sabe que a informação, os dados, da maneira que eles são salvos no computador, ele tem um limite, né? Ele não vai até infinito. Até existe o símbolo infinito no tipo flutuante, né? Os tipos de ponto flutuante, ou double, float, double, half, né? Eles... Half é metade, né? É um novo tipo que está surgindo, que usa só 16 bits. Né? Tem o de 32, double é 64, float é 32, né? E o half é 16. Que é um tamanho de bit menor, um tipo de dados menor consegue fazer operações mais rápido, né? Enfim, aí você tem esses... A gente não embora exista o tipo infinito lá salvo, certo?
você não vai nunca infinito. Tem um intervalo que você consegue salvar dados, né? Por exemplo, um ponto inteiro, se for 32 bits, vai de 0, sem sinal, um ponto inteiro sem sinal de 32 bits, vai de 0 a 2 elevado a 32, né? Não tem como você salvar um número maior do que isso no computador, né? O float ele também tem suas restrições, só que é já num intervalo bem definido, como esse, né? Como no caso dos inteiros, por isso que eu falei dos inteiros. Existem alguns buracos, né? Então, embora teoricamente, né, existe o infinito, existe o zero, você não consegue representar todos os números que existem ali no meio, né? Por isso que é perigoso trabalhar com números de pontos flutuantes, né? Você não consegue, você não tem a precisão todos que as pessoas imaginam, né? Eu não sei se vocês têm essa noção da matemática, mas o conjunto natural, todos os conjuntos são infinitos, né? Mas os conjuntos dos reais, né, que estariam representados dos conjuntos de float, eles têm infinitos entre números, né? Entre o 0 e 1 já existe um infinito, né? Entre 1 e 2 existe outro infinito, entre 2 e 3 existe um infinito, né? Você pode colocar 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí até o quanto você quiser, né? Ou seja, existem infinitos no meio, além existem infinitos entre os números, né? Então, o número ainda, por isso que é mais perigoso ainda você usar números de pontos flutuantes. Mas, enfim. Então, esse processo de conversão de dados em imagem, né, que você pega esses zeros e uns e transforma em imagem, é o que a gente vai estudar a rasterização, essa função. A rasterização, ela também pode ser chamada, tem vários nomes, né? Às vezes o pessoal chama de renderização, só que renderização, vou produzir um render, né? Uma renderização não necessariamente você está produzindo uma imagem, tá? Renderização é um nome mais genérico, você pode usar ele para outras coisas também, tá? Rasterização é bem específico, você está falando de um processo de conversão de dados em imagem. E tem um outro também que o pessoal chama de visualização, né? Porque rasterização é mais quando você está pegando dados geométricos e convertendo para a imagem. Visualização é um pouco mais genérico, que serve para, teoricamente serviria para qualquer tipo de dado, né? Qualquer dado que se transforma em imagem, está querendo fazer uma visualização dos dados, né? Mais genérico, né? Então, melhor seria você falar de visualização, essa função, né? Que converte dados para imagem. O nome correto seria rasterização, visualização, né? Opa, que foi? Pronto. Então, como eu falei, né? A primeira coisa que a gente usa, né? Que a gente vê é a questão de pontos, né? A gente vai voltar a falar disso, mas aqui eu só coloquei como exemplo. Que é o principal, principalmente quando a gente fala de conversão de dados em imagem, né? Quando a gente está falando de rasterização, a gente está falando de geometria em geral, né? Mas não somente dados geométricos. Mas um ponto, o que ele pode significar? Normalmente um ponto no espaço, né? Ele significa uma localização. Essa é a função primordial do ponto, certo? Ele pode estar, você pode numa reta, né? Quando você pega um ponto, normalmente ele serve para fazer o quê? Medição, né? Você pega lá uma régua no seu quarto, eu quero saber qual o tamanho do meu celular, né? Aí você vê, meu celular tem, sei lá, 4 centímetros por 10 centímetros, né? Esse é o ponto, né? Da que você identificou na reta, a partir do zero, né? Você viu que você usou para pegar comprimentos, né? Então, uma das funções do ponto é você saber a medição, né? Você poder fazer medições, você usa pontos, né? Isso também você usa quando você vai fazer sensores. Quando você pega um sensor qualquer para medir a temperatura, né? Eu vejo um exemplo de sensor, é sensor de temperatura, né? O termômetro, né? O que é um sensor? Né? Um exemplo de sensor é um termômetro, né? Se você tem termômetro em casa, você vai lá ver hoje, está 32 graus Celsius, né? A temperatura, 32 graus Celsius é um ponto na escala Celsius, né? Isso estou falando de exemplos 1D, né? Exemplo 2D, né? Exemplo do caso aí que está no nosso slide do mapa, né? Através de um ponto eu consigo saber em que posição do mundo eu estou, né? Tanto que é aquela um ponto revolucionário, né? Talvez, não sei se bem revolucionário ou não, mas é considerado, né? Seria o uso do GPS, né? O GPS, você está em qualquer lugar de Fortaleza, ou então do mundo, se você tiver um GPS no seu carro, você sabe identificar exatamente onde você está, né? E usando algum aplicativo, normalmente o aplicativo do carro, do seu celular,
né? Se você for visitar algum país, né? Ou se for visitar alguma região aqui do Brasil, você usando o GPS, você sabe onde você está e você consegue traçar, inclusive, uma rota para onde você precisa chegar, né? A rota não é ponto, não, né? Então, mas o ponto é saber onde é que você está e o outro ponto onde você precisa chegar. Isso aí são pontos, né? No seu mapa. E esse ponto normalmente é dado por um número flutuante, uma latitude, longitude e latitude, né? Que é a posição do globo, né? Só uma noção aqui, que isso aí, embora o mundo terrestre seja 3D, né? A gente só precisa usar duas coordenadas, porque a gente está andando só na superfície, né, do planeta Terra. A gente está pegando como se fosse a casca da laranja, né, do globo. Então, para você andar nessa casca, você só precisa de duas dimensões. Embora exista a terceira dimensão, que seria a elevação, né? A elevação seria a altura com relação ao nível do mar. Mas quando a gente fala de latitude e longitude, que são essas coordenadas conceituais, você está falando só na posição, ignorando a altura, né? Com relação ao nível do mar. Mas ela existe, tá? Só por curiosidade, por exemplo, se você quiser saber a sua altura, né? Ah, eu estou no ponto tal, mas qual é a altura que eu estou? Isso aí é pago, tá? O Google Maps, ele oferece essa opção, por exemplo, mas você tem que pagar por fora, se você quiser saber a elevation, né? A elevação. Tem outros serviços também na internet, e pelo menos na hora que eu procurei, você tem que pagar, né? Ou seja, tem alguns gratuitos que são oferecidos pela NASA, né? Para você poder saber a elevação, normalmente você precisa usar satélite. Até a posição de GPS também precisa usar satélite, né? Mas se você quiser saber a elevação, você tem que procurar algum satélite que tem, alguma empresa que tem um satélite que ofereça serviço para você fazer esse tipo de pesquisa. Quem é que usa isso? Não, eu imagino que geógrafos, né, geofísicos, esse pessoal usa esse tipo de informação, né? Quem vai explorar petróleo, talvez, quer saber as alturas das montanhas, ou então do fundo do mar, né, para topográfico, né? Então, mas esse serviço é pago. Tem serviços, os gratuitos que eu já encontrei por aí, eles não oferecem, quando eles têm os dados, eles só oferecem da parte da Terra visível. Só para você ver. É um parênteses, né? Como esse tipo de informação tem valor, né? Eles dão só a elevação da parte da Terra não submersa, né? Se você quiser informação dentro do oceano, abaixo do nível do mar, você tem que pagar. Enfim, isso é um exemplo do uso do ponto, né? Isso aí no espaço 2D, mais prático é o uso de mapas, né? Antigamente, quando não existia GPS, tinha que pegar um mapa e tinha que tentar identificar qual é a rua que eu estou, né? E que número da rua eu estou. Isso era horrível antigamente, né? Você estava num lugar que você não conhece, você pegava um mapa, abria, gigantesco, né? O mapa normalmente você podia dobrar também para ficar só na parte que você estava querendo ver, mas até você achar, né, onde é que eu estou. A gente vê, estou nessa rua daqui. Aí o número que eu estou é 1000. Eu estou mais ou menos na metade da rua, talvez, né? Aí você tem que encontrar uma rua que faz interseção com a rua que você faz, para você poder saber exatamente que parte da rua você está, né? Então o número nem serve, né, nesse caso. Tem que pegar para ter uma ideia mais ou menos correta onde você está e depois tentar localizar onde você quer ir, fazer um caminho no mapa, né? Enfim, hoje em dia você usa os aplicativos do celular que faz isso automático, né? Em 2D, que outro exemplo que a gente teria também? Assim, 2D eu não lembro não. Assim, 2D. Bem, 2D no caso, quando você vai fazer desenhos, né? Você vai fazer a discretização que eu falei. Se você quer desenhar uma reta, voltando de novo no caso da reta, tem infinitos pontos. Se você quiser desenhar e salvar no computador uma reta, você não vai salvar a reta com infinitos pontos, né? Porque nem dá. Existe memória, né? No computador, tanto o seu HD ele tem um limite, como a sua RAM tem um limite. Então a gente tenta usar sempre a informação discreta para salvar. No caso de uma reta, você salvaria a origem da reta e uma angulação, né? Em que direção ela está indo, né? O ângulo com relação ao eixo X, né? Que vai na direção da direita ou para a esquerda, dependendo do que você está. Se for no plano 2D, né?
na direção positiva ou na direção negativa, é mais correto, tem que falar direita ou esquerda, seja crescendo na direção positiva, crescendo na direção positiva, crescendo na direção negativa. Você pega uma dessas direções, né, para ser como referência, aí pega o ângulo da reta ali, se for 2D, se for um 3D seria um ângulo sólido, e aí você pega o ponto de origem da sua reta, esse ângulo, e você tem uma noção para onde é que ela está indo, né? Se for um segmento de reta, o mais comum é você usar 2 pontos, né? 2 pontos eu sei onde começa e onde termina, né? Porque reta é infinita, né? Não tem início nem fim. Mas você usa só 2 pontos, né? De qualquer jeito, para uma reta, né? Aliás, isso é o mínimo, tá? Para você poder, com um ponto, você não representa nada, né? Você não desenha nada. Com 2 pontos, você já tem uma reta, né? Com 3 pontos, você já tem a primeira figura poligonal nossa, que é um triângulo, tá? Que é a figura geométrica mais simples que existe no mundo, é o triângulo, tá? Até no espaço 3D, que a gente está aí da sua casa, se você pegar 3 pontos aleatórios e unir eles, se eles não fizerem parte da mesma reta, né? Porque a única figura geométrica que tem antes do triângulo é a reta, né? Então, se eles não tiverem na mesma reta, se os 3 pontos que você pegou não tiverem na mesma reta, eles formam um triângulo. Necessariamente, um triângulo plano, tá? Com certeza. Aliás, formam um triângulo e formam um plano, tá? No infinito. E do mesmo jeito que a gente tem o segmento de reta, né? Com 2 pontos, e tem a reta que é infinita. No caso, com 3 pontos, você tem um triângulo, que é uma região, uma área limitada, né? E se você for para o infinito, você vira um plano, tá? Ou também chamar de hiperplano nas dimensões mais altas, tá? Na quinta dimensão, sexta dimensão, na 10ª dimensão, se você pegar 3 pontos, você vai formar um hiperplano ou um triângulo na 10ª dimensão, né? Certo? Então, o triângulo tem 3 pontos. Com 3 pontos também você pode fazer uma curva, tá? Para ver o que você pode fazer, né? Além de formar um triângulo, formar um plano, se você tiver 3 pontos já é o suficiente para você fazer uma curva. Sem 3 pontos não dá para você fazer curva, tá? Com 2 pontos já cai de novo para a reta. Mas com 3 pontos já você já pode fazer uma curva, inclusive aquelas funções quadráticas, né? X ao quadrado, né? Uma polinomial de segundo grau, você já consegue representar com 3 pontos, tá? Certo? Então, só um exemplo, né? Que seria já no caso das linhas, né? Um exemplo 2 seria no caso das linhas, que você usa normalmente 2 pontos, né? Nesse caso aí, nós temos aí um exemplo de conversão de isso aqui é só um exemplo de conversão de dados em imagem, tá? Que eu estou colocando. Então, aqui foi de um ponto, como é que ele é representado visualmente no mapa, né? Você colocaria o mapa aí, colocaria aquela pontinha lá do GPS, né? Dizendo onde é que você está lá no mapa, certo? Esse é um exemplo de visualização, né, do dado. Isso é muito importante, questão de visualização, né? Você pode saber também quais locais tem mais crimes, né? Tem o Wikicrimes, né? Você já ouviu falar? Que tenta fazer isso marcando onde é que tem assaltos recentes, né? No mapa, na sua região. Aí aqui no segundo passo é a linhas que eu estava falando, né? Que seria retas, né? Na verdade. Isso é usado para. Isso é a visualização dos dados também, que isso é o que vocês devem estar mais acostumados do segundo grau. Você tem uma tabelinha com X e Y, né? Tem os dados, aí tem a posição, tem os dados igualmente espaçados de forma uniforme, né? Começa no 1, aí vai no 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, e para cada um você tem um Y, tá? Esse Y pode ser considerado uma medição, tá? Pode ser uma função, pode ser um polinômio. Nesse caso aí é a função senoide, se eu não estiver enganado. Mas ela também pode ser medições, tá? Aquela história que eu estava falando do sensor, né? Você tem um sensor, de repente tem uma plaquinha de Arduino na sua casa, você colocou lá um sensor de pressão atmosférica na sua placa de Arduino. E aí você está medindo, né? No instante 1 segundo, a cada 0,1 segundos, né? Ou seja, 100... a cada 100 milissegundos você faz uma medição, né? No caso aí, na verdade, seria se 1 é 1 segundo, 1,1 é um décimo segundo, né? A cada décimo de segundo, é um décimo de segundo, você pega
você faz de água que está vindo numa torneira, certo? Você tem essas medições aí, né? Esse é o Y, né? Ou seria o F de X, né? Também, que o pessoal gosta de falar, F de X, né? F de X ou Y, né? Aí você tem esses dados que você capturou lá no sensorzinho, na placa de Arduino, e você quer ver esses dados, né? Porque você vê esses dados, que no caso aí são informações já, né? Mas ainda assim, são dados, né? Se você for ver isso aí, o máximo que você vai conseguir no seu computador, abrir lá no Calc, né? Que você pega uma tabelinha que vai, provavelmente, vai salvar no USB ou no cartão de memória, né? Aí você vai visualizar isso e vai ver só uma porção de número, né? Aquilo ali, só quem gosta de número em geral é matemático, né? Matemática não é o maior valor para número, mas normalmente a maioria das pessoas necessita de um estímulo visual, né? Então, para você poder entender o que está acontecendo, né? Todo mundo faz isso, né? Até o pessoal lá a gente tenta demonstrar para os outros, né, que a temperatura da Terra está aumentando ou diminuindo. Você faz o quê? Você mostra um gráfico, né? Pega um gráfico e mostra lá, ao longo dos anos a temperatura do planeta Terra está aumentando, ou está descendo, o clima está indo para o beleléu, né? Você tem que mostrar isso em formato de um gráfico. E esse gráfico está sendo desenhado na sua frente, certo? Lembrando que isso aqui tudo está sendo desenhado para vocês. Esse eixo aí, certo? Vai de menos infinito a mais infinito, né? No eixo X e no eixo Y, certo? Normalmente a convenção é que o eixo Y seja essa linha vertical e o eixo X é a linha horizontal, certo? Ele está sendo desenhado. Todos esses quadradinhos, inclusive, estão sendo desenhados. Não é só a linha, não, tá? Tudo isso aí tem que ser desenhado. Se você for fazer isso no OpenGL, certo? Se você for fazer isso aí no OpenGL, você teria que desenhar tudo isso aqui, tá? Essas linhas verticais, horizontais, colocar esse númerozinho, pintar esses quadradinhos quadriculado todo, numa cor mais suave, né? Um cinza claro, e depois pintar a linha verde. Só que essa linha verde aí, tá? Ela não está sendo pintada com os infinitos pontos, tá? Parece que ela está sendo... Você está pintando um lápis, né? E desenha no papel. Professor, pode repetir? Travou. Oi. Deu uma travada. Repetiu o quê? O que você estava falando dos pontos, agora. Dos pontos? Do pincel, o que você estava falando que deu uma travada. Mas o que travou? Que parte? Os últimos 10 segundos. 10 segundos. Bem, o que eu estava falando é da questão dos... Eu falei da medição do Arduino, né? Que você pega dos dados e aí você quer representar essa parte visual, né? Você tem esses números, o X e o Y, né? Que pode ser alguma medição que você pegou de um sensor, né? Não necessariamente é uma função tipo x ao quadrado ou seno de x, você também pode ser medições que você capturou através de algum sensor, certo? Sensor de temperatura, de pressão, de fluxo de água, que também tem, né? Tem vários tipos de sensor. De luz, né? Você quer medir a quantidade de luz, né? Os fotógrafos, eles usam, tá? Inclusive eu tenho, depois eu mostro para vocês, que é um sensorzinho que ele captura a intensidade luminosa no ambiente, né? Para saber se o flash está muito forte, né? Para evitar aquelas imagens chapadas que eu falei para vocês, né? Que gira toda a sombra, você tem que usar um sensorzinho de luz que os fotógrafos profissionais usam para ver quanto de luz está chegando no rosto da pessoa, né? E poder ajustar a câmera de acordo, o flash, né, da câmera de acordo, né? E evitar imagens chapadas. Certo? Então você tem essa tabela, né? Que você capturou de alguma informação, pode ser inclusive também de radiação, por exemplo, um uso bem prático, né, de radiação. Você quer saber como é que está a radiação lá perto de uma usina, né? Você pode ter lá um sensorzinho perto que fica sempre medindo, né? Para ver, opa, parece que... Você vê que dentro da usina deve ter também um sensor medindo isso, né? Imagina. Mas você, por conta própria, né? Se você quiser tentar ter algum tipo de previsão, você pode também colocar em vulcão, né? Para saber a temperatura, se está subindo demais, né? Como é algum tipo de medição de acidez dos lagos próximos, enfim. Mas de radiação, você tem lá um medidor e você vai medindo, né? Ao longo de repente, aí não seria milissegundos, né? De repente, isso aí podia ser dias, né? Esse X podia ser no primeiro dia, deu radiação tal. No
no décimo de dia, né? O décimo dia chega aqui, em 2 horas e 0,4 horas seria o quê? 0,4, 2, 28 minutos, certo? 0,4, 46, 48, não, 48 minutos, perdão. 2 horas e 48 minutos, ele faz outra medição, a cada 2 horas e 48 minutos você faz outra medição, né, para você acompanhar como é que está a radiação, você quer para ver isso, né, se for ver só números que eu estava dizendo, ninguém gosta de, não, tem gente que gosta de ver números, né, mas visualmente você quer me demonstrar isso, você tem que fazer um gráfico, né, é o que eu falei, que você tem que desenhar todo esse gráfico, se for fazer esse gráfico aí no OpenGL, você teria que desenhar tudo, a linha vertical, a linha horizontal, os números, esses quadradinhos todos que estão em cinza mais claro, né? A linha é preta, quer criar um contraste, tá? De preto, isso é de propósito, né? Preto com branco é o contraste mais simples que existe, tá? Contraste quer dizer o quê? Que ajuda a gente a enxergar, tá? Por isso que quando você escreve no papel, normalmente é o quê? O papel branco e você escreve com a cor o ideal seria preto, né? Ou então lápis escuro, né? Aqueles lápis clarinhos aí não é legal não, porque você queria baixo contraste, né? Quando você escreve a lápis, você cria, se você não colocar, porque tem gente que coloca bem fraquinho, né? Não tem, o ideal é quando você escreve a lápis, você coloca alguma força para poder criar um traço escuro, né? Se você criar um traço muito claro, você não vai criar contraste entre a folha e o que você está escrevendo, aí vai ficar difícil de ler o que você escreveu, né? Caneta não tem esse problema, que aí caneta azul ou preta já cria um contraste, né? Qualquer cor com branco já cria um contraste, né? Uma diferença de cores que o nosso olho consegue reconhecer, né? Esse cinza e preto já fica um pouquinho parecido, já não é muito legal, não. Mas, enfim, aí você faz um gráfico, estou falando isso porque normalmente os gráficos são feitos em branco no preto, né? Então, você teria que desenhar tudo isso, inclusive pintar o quadrado aí de branco, tá? E essa linha, isso que eu estava falando também, que é a união de pontos, certo? Essa linha aí não é formada por pontos infinitos, tá? Embora você possa chamar de linha, na verdade não seria nem uma linha, né? Seria uma curva, né? O nome oficial disso aí seria uma curva, tá? Uma linha curva. Não sei se pode falar isso não. Vamos chamar de curva, né? Certo? E para você poder fazer esses contornos aí, como eu tenho falado, para você fazer uma curva, você precisa de pelo menos 3 pontos, né? Então, no mínimo aqui, se a gente fosse fazer desenhar isso no computador, essa função senoide, a gente precisaria de quantos pontos aí? Precisaria de, tem 3 curvas, né? Ela vai para baixo, cima, baixo, né? Só que aí tem pontos que são incomuns, né? Então, você precisaria de 3, 5, 6 pontos, né? Nesse caso aí. 6 pontos, você faria pelo menos um zigue-zague assim, né? Com linhas retas, se você fosse desenhar isso. Aí, só que a linha reta fica feia, né, professor? O que eu faço? Você começa a adicionar mais pontos, tá? Tem até alguns programas que fazem isso, de edição, né? De Blender, 3D Max, que você adiciona um ponto no meio, né? É subdivisão, né? Você faz subdivisão, adiciona mais pontos, aí com 12 pontos já fica cada vez mais curva, né? Adiciona agora divisão de novo, aí já vai para 24, né? Vai sempre dobrando, né? Vai ter uma hora que você vai estar, de repente, isso aí tem, de repente, 100 pontos, que o nosso olho já não consegue mais perceber as pequenas, vai formando pequenas retinhas, né? Pequenos segmentos de reta que o nosso olho tem uma hora que não consegue mais perceber. Tá? Nessa hora que chega nesse ponto que a gente não consegue mais perceber essas mini retinhas, que na verdade essa curva que a gente está vendo aí, essas 3 curvas que tem na senoide, elas são formadas por mini retinhas, nosso olho já não consegue perceber. Mas se você for dar zoom, né, se eu começar a dar zoom infinito, né, você vai ver que aquilo ali não é reto, né? Você vai ver os pixels, né, da imagem, você vai ver que são mini retinhas que estão ali unindo os pontos, né, que dão a impressão para a gente, a ilusão de que aquilo ali é um segmento contínuo. Ah, professor, mas eu abri um arquivo SVG, ou então, sei lá, um arquivo vetorial no CorelDRAW, e eu consigo dar zoom infinito quanto eu quiser. Sim, mas isso aí é porque você está arquivo, existe além da imagem, né, tradicional, que você salva o raster, né? Quando a gente diz salvar o raster, é tipo uma imagem BMP, por exemplo, ou JPEG, ou PNG, isso aí você está salvando o raster, quer dizer que você está salvando as cores dos pixels, né? Então, se você der zoom nessa imagem, você sempre vai ver o pixel, vai chegar uma hora que você vai dar no zoom, você vai ver o pixel quadradão, tipo Minecraft, né?
Você vai ver lá o pixel pintado. Só que existe também um outro arquivo que o pessoal chama, que são os arquivos de imagem vetorial, que aí você não salva a informação de cor. Eu salvo a geometria, eu salvo os dados, certo? E aí quando eu salvo os dados, eu salvo a geometria, quer dizer, eu salvo aquela outra parte lá do nosso gráfico de dados para a imagem, ao invés de salvar a imagem, que é o raster, eu salvo os dados, eu sempre posso ficar gerando a linha, né? E aí, como eu estou sempre gerando a linha, eu posso gerar infinito. Toda vez que você der zoom, eu gero de novo a linha, né? Dá zoom, eu gero de novo a linha, né? Dá zoom, eu gero de novo a linha. Então, você nunca vai conseguir ver o pixel, né? Por isso que diz que o arquivo, em geral, quem trabalha com gráfica, né? Prefere trabalhar com os arquivos de imagem vetorial, né? Que aí você pode dar zoom à vontade. Qualquer coisa que você fizer num logo, né? Você pode dar zoom à vontade, que aí você sempre vai ter o raster correspondente, né? Na verdade é isso, né? Quando você salva um arquivo de imagem vetorial, você está criando um arquivo de raster dinâmico, né? E os outros são raster estático, né? Não, você salvou o raster e não pode fazer mais nada, né? Quando você salva os dados, você cria um arquivo de raster. Um arquivo vetorial é um arquivo de raster dinâmico que está sempre gerando imagens, né? Toda vez que você dá zoom. Por isso você pode dar zoom infinito, né? Embora os programas de si não deixem você fazer zoom infinito, mas vocês, como programadores, vocês podem dar zoom infinito, tá? Vou até mostrar uma hora para vocês, quando a gente falar de processamento de imagem, como dar zoom infinito numa imagem. Pegar o pixel, se você quiser colocar o pixel, colocar o tamanho da tela, você coloca. Certo? Então, para você poder fazer essa curva, tem que fazer pequenas retinhas, né? Para poder dar esse... Mas isso eu quero que você tenha essa noção, que vocês são pequenas retinhas que estão sendo traçadas, tá? Estão sendo rasterizados para você, para fazer essa ilusão que tem ali uma curva, tá? Não é a mesma coisa que você pega o lápis no papel e desenha, né? E quando você pega um lápis no papel ali e desenha, você está criando aqueles infinitos pontos, né? O domínio que a gente vive, o domínio físico, ele é considerado infinito, né? Em teoria, o universo é infinito. A gente considera, quando a gente traça uma linha no papel, que existem infinitos pontos naquela linha, por mais torta que seja, certo? Você traçar a linha reta, a não ser que você use uma reta, é muito difícil, mas tem artista que treina, né, para traçar a linha reta, certo? Então, no mundo físico, no mundo real que a gente vive, a gente sempre está lidando com infinitos, tá? A minha voz, quando eu falo para você, estou falando para vocês, certo? Ela, na verdade, ela segue uma função, teoricamente, exponencial de decaimento, né? Eu falo aquela letra, quando eu falo a letra ela não desaparece desse jeito como ela está aparecendo, como parece para vocês no momento, não. Aquele A, ele está verberando no ar, tá? E vai diminuindo cada vez mais de intensidade, porque a onda sonora que está sendo produzida pela minha voz, ela está encontrando barreiras no ar, e ela está diminuindo de intensidade até um ponto que, de repente, a minha mulher na sala consegue escutar a minha voz, mas alguém no outro lado da rua, do meu prédio, já não consegue mais escutar, certo? Mas a minha voz está se propagando para além do nosso quarto que a gente está tendo aula, certo? Ou seja, é infinita, né? Existem infinitos pontos aí, de infinitas intensidades, que ela começa no ponto mais alto, que é das minhas cordas vocais, e conforme vai se afastando de mim, ela vai diminuindo de intensidade até uma hora que ela desaparece, certo? Só que o computador, que está pegando essa minha voz, está convertendo em dados digitais, mandando para vocês, ele não consegue pegar todos esses pontos, não, né? Ele pega alguns pontos que representam a minha voz, alguns pontos discretos, né? E ele converte isso em um arquivo de som e manda para vocês, né? E aí, quando é aquela, de novo, a mesma coisa que está acontecendo com essa questão da linha aqui, né? Dá a impressão para você que está escutando, né? Que você está escutando a minha voz presencialmente. Né? Tem informações que foram perdidas, mas que a ilusão, né? O computador ele pegou pontos o suficiente para criar a ilusão de que você está escutando a minha voz em tempo real, né? Com todas as suas intensidades, mas você não está, né? O mesmo vale para instrumentos musicais, né? Você gravar um disco, preparar uma música, certo? A não ser que você crie um arquivo que toque a música diretamente do arquivo, salvo os dados, né? Em vez do raster,
no caso de uma música seria o render, né? Se você está salvando só o render da música, não está salvando os objetos que geram a música, você está sempre perdendo informação, certo? E essa informação dá para notar, né? Por isso que você nota que tem gente que prefere escutar disco, né, de vinil. O pessoal, prefiro escutar disco de vinil no música do computador, é por causa disso, certo? Tem certas... Aí eu já não sei se eu acredito, certo? Mas tem gente que diz que consegue notar isso, né? Consegue notar... Tem gente que... Isso depende da sensibilidade também do seu ouvido, né? Mas tem gente que diz que consegue notar a diferença clara de pegar um vinil, escutar a música do vinil e escutar do computador, né? Porque o computador, teoricamente, ele pega pontos o suficiente para enganar o ouvido humano, né? Mas tem gente que consegue, talvez seja muito sensível no ouvido, e consegue notar a diferença, né? De um arquivo digital para um arquivo analógico, do som analógico para o som digital, né? Quem é especialista de som, né? Talvez que treine bastante, então, talvez treinando o ouvido você consiga notar, né? Melhor essas diferenças. E aí você sabe quando um arquivo de som está de baixa qualidade, quando está de alta qualidade. A gente sabe quando um arquivo está de baixa qualidade, né? Assim, é bem tosco, a gente consegue ouvir aquele ruído, né? Mas não somente por causa de ruído. Estou falando de causa de representação da nota musical, né? Você tem que conhecer, né? O que é um ré? O que eu deveria estar escutando um ré que eu não estou escutando no computador, né? O que é um dó, né? Enfim. A questão é que você pega, então, pontos suficientes para a intenção do computador é sempre essa, tá? Pegar pontos o suficiente para enganar, no caso, de uma imagem, o olho, né? Se fosse de um som, enganar o ouvido, né? Enganar algum sensor do nosso humano, né? Algum sensor do ser humano, que aquilo ali realmente está aparecendo na tela dele. Então, que ele realmente está escutando aquilo, né? O terceiro exemplo é os polígonos, né? Que eu estava falando. No caso a gente falou já de ponto, linha, né? Que aí seria aquela história dos 3 pontos, né? Polígono. O menor polígono que tem é o triângulo, né? Que é algo que você vai mais encontrar. Já tem figuras 3D, são polígonos, né? Quando a gente pega uma imagem dessa aí do Kratos, né? Você tem uma lista aqui do lado, objeto de dados. Isso aqui é um arquivo OBJ, tá? Quem não conhece. Isso aqui do lado esquerdo é um arquivo OBJ que eu abri para vocês. Não é o arquivo do Kratos, tá? Mas é um arquivo OBJ, que esses vizinhos, eles dizem os pontos, tá? Os pontos onde tem dado. Essas são as 3 coordenadas no espaço 3D, e diz onde é que tem x, y, z, e diz onde é que tem dados. O VT são posições de textura, e o VP, se não me engano, são posições de normal. Não, VN é de normal, VP, eu não estou lembrado que é VP. Depois a gente vê isso. Mas são dados que estão salvos para poder gerar esse modelo. E quando a gente gera um modelo 3D, isso aí já é bom para vocês saberem, todo modelo 3D que a gente vê, e 2D também. 2D, normalmente, quando a gente pega 2D, é o raster, né? Mas também pode fazer isso também como aquele... Também pode salvar um arquivo 2D com raster dinâmico, né? Mas em 3D, normalmente, quando a gente pega em 3D, a gente está pegando só a casca, tá? Todo modelo 3D que você está pegando, você já viu na vida, em jogo, ou então na arte digital, seja onde for. Em geral, você está sempre mexendo com a casca. Você nunca está mexendo com volume, tá? Se eu fosse fazer um modelo 3D do professor, ou seu, né? Quer fazer um modelo 3D meu, né? Você quer fazer um modelo 3D de seu, você vai gerar normalmente só a casca. Você não modela o interior, né? O volume inteiro. Isso é bom você saber isso. Por quê? Porque ele quer dizer que não existem pontos dentro de mim que estão sendo salvos, certo? Não existem pontos dentro de mim. Pontos que representam meu coração, meu fígado. Mesmo que fosse representando os órgãos, né? Mas não tem pontos dentro do meu corpo, do modelo 3D. Eu dei pontos dentro do crato, né? Dentro do peito do crato aí é só vazio. Tá tudo vazio. Dentro da cabeça dele tá tudo vazio. Só tem pontos na superfície do modelo, né? Que tem pontos. E esses pontos eles são pegados numa quantidade suficiente para enganar que existe uma curvatura ali. Que você vê essa curvatura do peito, do carro, do músculo dele, né? Parece bem bonitinho, suave, mas aquilo ali não é contínuo, tá? Aquilo ali está sendo feita uma discretização, do mesmo jeito que eu acabei de falar para vocês. E a gente está pegando ponto suficiente para enganar que existe uma curvatura ali, que é um negócio suave, né? Mas não é. Na verdade, ali do lado dá para ver o modelo dele, que você está vendo que são vários quadradinhos, né? E, na verdade, essa é a figura geométrica preferida, tá? Embora triângulos
seja o que é placa de vídeo, essa placa de vídeo sempre vai converter tudo para triângulo, tá? Placa de vídeo, elas são especialistas em processar triângulo, seja da NVIDIA, da Radeon, não sei o que, elas, na empresa que for, Intel, elas são as placas de vídeo são especialistas em tratar triângulos, porque triângulos é o polígono menor que existe, né? Além de reta, porque reta e linha é muito sem graça, né? Curva também é sem graça para uma placa de vídeo, mas um objeto mais complexo que uma placa de vídeo processa, e mais simples também, é o triângulo, tá? Só que o triângulo, ele tem alguns problemas, tá? Principalmente para você fazer, quando você quer fazer interpolação num triângulo, que a gente vai discutir mais à frente. Então, assim, por quê? Principalmente porque em figuras 3D você quer fazer cortes, normalmente numa figura 3D, tá? Aquela que eu falei, por exemplo, quando você quer fazer um unwrapping, né? Você quer fazer uma texturização nesse modelo, eu quero saber que parte do Kratos aí vai receber essa tatuagem tribal, que parte do Kratos é onde tem essa luva aí, que tem as correntes no braço dele, né? Que parte são os olhos, que parte que eu vou colocar a barba, né? Isso aí eu tenho que fazer para poder fazer isso, identificar faces no modelo, né? Que vão representar a barba, que vão representar o olho, que vão representar a tatuagem dele, ou a cicatriz, né? E para você poder fazer isso, tem que fazer uma coisa chamada UV Unwrapping. Isso aí já vem na frente, né? Só que para você poder fazer recortes nessa região dos modelos, é mais fácil fazer esses recortes usando quadriláteros, tá? Porque um quadrilátero você tem a noção de direção, né? Quando você tem um quadrado, né? Ou um quadrilátero qualquer, né? Mas pegando um quadrado, né? Tipo aqui o meu celular. Certo? Eu sei que se uma reta entra por aqui, pelo lado esquerdo, pelo lado direito do quadrado, ela vai sair pelo lado esquerdo, né? Eu sei, né? É intuição nossa, né? De qualquer pessoa. Baseado naquela mesma ideia aqui dos gráficos, né? Temos aquele grid, né? É a mesma ideia. Se entra de um lado, vai sair do lado oposto, né? Se vem de baixo, vai sair por cima do quadrilátero, né? Se vem da esquerda, vai sair pela direita. Se vem de cima, vai sair de baixo, certo? Isso aí facilita muito para saber a direção do corte. Como fazer um corte numa figura 3D. Dá para fazer corte sem usar quadrilátero, professor? Dá. Duas maneiras. Você pode... Porque num triângulo, né? Um triângulo só tem 3 lados, né? Se entra de um lado do triângulo, para onde é que ele sai? Né? O corte... Se tem um corte, se eu estou vindo cortando o triângulo pelo lado, para qual lado que sai? Não dá para saber, né? É para cima, é para baixo, é para a esquerda, para a direita, se vem de baixo, né? Se tem um triângulo aqui orientado, alinhado com a base, a superfície do seu quarto. Tem um triângulo ali deitado, sentadinho, com a ponta apontada para o teto, a base no chão, né? Tem um triângulozinho ali. Você quer fazer um corte nesse triângulo, vem de baixo. Ele vai para onde? Vai para a esquerda ou para a direita? Né? Não tem como saber, né? Para o quadrilátero dá para saber. Se vem de baixo, vai para cima, né? Se vem da esquerda, vai para a direita. Certo? Por isso que quadriláteros são preferidos por artistas, inclusive, e também para modelagem, tá? Não somente isso, tá? Tem outras aplicações, mas estou dando um exemplo de aplicação porque quadriláteros são preferidos e porque o modelo do Kratos é feito com quadriláteros, tá? Então, embora as placas de vídeo processem essencialmente triângulos, quando você está fazendo modelagem, a gente prefere quadriláteros, tá? Quadriláteros são melhores para fazer modelagem. Se você fosse fazer... Mas porque eu falei dessa questão do corte? Se você fosse fazer um corte na mão, sem usar essa questão que eu falei, dessa intuição que a gente tem de esquerda sai na direita, de cima vai para baixo, você teria que selecionar na mão quais são as arestas que... Já pensou isso? Não, eu quero separar, quero fazer a texturização do braço do Kratos. Deixa eu selecionar aqui todos os segmentos de reta em volta do braço do Kratos para poder fazer o recorte. Você pode fazer isso se quiser, mas dá um trabalho, né? Monstruoso. Não tá errado, né? Ou então eu pego uma... Também dá para fazer, né? Eu pego uma
uma ferramenta de corte, que existe ferramenta de corte, a faca, né, ou coisa do tipo, e corto lá no braço do gato fora, né? Corto o modelo 3D do braço fora e crio ali um loop, né? Crio ali seleciono os segmentos onde é que eu fiz o corte. Também funciona. Só que dependendo do modelo, isso pode ser uma operação bem, bem pesada, né? E também pode gerar inconsistência no seu modelo, né? Você não tendo controle como é que esse corte vai acontecer, né? Basicamente está selecionando está pegando algumas arestas mais ou menos naquela direção, né? Enfim, tá? Mas estou falando só isso porque quadriláteros são preferidos quando a gente quer fazer modelagem, né? Quando passa disso, né? Pentágono, hexágono, ainda tem gente que usa isso, mas é mais raro, tá? Isso é chamado de N-gons, né? N-polígonos, né? Aí, para cima disso, o pessoal já, né? Quadrilátero já dá problema suficiente, tá? Porque quadrilátero tem alguns problemas que triângulo não tem, né? Por sua vez, né? E uma delas é que o quadrilátero você não garante que está no mesmo plano. Mas, enfim, isso aí depois a gente discute. Eu estou divagando, né? Demais. Mas, quando você vai fazer modelagem, o principal que você vai ver nos modelos é quadriláteros e triângulos. O principal que você vai ver é isso. Preferencialmente quadriláteros. Tem um filme aí do Catmull, que depois vocês vejam, quando eu distribuí esse, que é justamente ele mostrando como é que ele modelou a mão, né? Ele pegou e gerou um modelo de gesso da mão dele, aí usando um aparelhinho ele mediu, né? Os pontos que compõem a mão dele, e usou esses pontos para gerar um modelo 3D, né? Você vê como ele pegou o modelo de gesso, né? Para poder fazer isso, o modelo de gesso da mão dele, ele só pegou pontos na superfície, né? Ele não modelou o interior, né? Por isso que eu coloquei isso. Certo? Então, todo modelo... A principal lição daqui é que todo modelo 3D é formado por polígonos que cobrem a superfície do modelo, é como se fosse um papel de presente, né? Mas desse jeito. Se você não entendeu, é como se eu pegasse um papel de todo modelo, eu quero fazer o modelo do meu celular, no computador, certo? Eu pego ele e envolvo em papel de presente, né? Esse papel de presente, que vai ser formado por polígonos e quadriláteros, é a discretização desse modelo 3D, ele é que vai se formar o modelo 3D do meu celular, no computador, tá? Dependendo do que o celular pode parecer um negócio simples, né? Mas para poder fazer essas curvas, se o seu celular não é quadrado, né? Se ele tem aquela parte de curvas, né? Nas pontas, aquilo ali você já não consegue fazer só com 2 pontos, né? Você já precisa de pelo menos 3 pontos para fazer aquela curva ou mais, né? Se tem alguma reentrância, alguma saliência no seu computador, já não dá para usar, você tem que usar mais pontos, né? Para poder fazer aquelas detalhes, né? Todo detalhe que tiver no seu computador, né? No meu caso, tem até um negócio aqui para impressão digital. Se você quiser fazer esse negócio de impressão digital, essa pequena inclinação para poder colocar o dedo, né? Ou então da câmera, no seu celular provavelmente tem câmera, para poder fazer aquele buraquinho da câmera, você vai ter que fazer uma deformação no modelo. Fazer um círculo, né? Já vai precisar de, sei lá, 100 pontos, 300 pontos, certo? Para mostrar que mesmo um modelo simples pode exigir bastante pontos, tá? Para ser modelados e bastante geometria, né? Aí as áreas da computação gráfica, né? Sub-áreas. A gente viu dados e imagem, né? Mas não, isso aí são o que, assim, em geral, né? Não tem todas as que tem aí, tá? Só coloquei algumas. Essa de você gerar o modelo, né? Fazer a modelagem é chamado de modelagem geométrica, tá? Mas tem também... Deixa eu ajustar aqui. Tem também quando você vai de dados para dados, né? Você está trabalhando só nos dados, né? Você está trabalhando na modelagem geométrica. Quando você pega aqueles dados e gera uma rasterização, né? Você gera a imagem, né? Salva com as cores que os pixels devem ter em cada posição. Você está fazendo uma renderização ou a visualização daqueles dados, não é rasterização, né? Eu acho que eu vou mudar esse termo para rasterização, é melhor. Quando você pega imagens e está fazendo todo o processamento ali, só a imagem, né? Você abriu uma foto que você pegou da sua câmera, né? E faz processamento para tirar o olho vermelho, né? Ou está colocando um blur, está cortando alguém fora da imagem, né? Que você não quer.
Isso aí está fazendo processamento de imagens, né? Quando você faz o caminho inverso agora, né? De imagem para dados, aí você chamar de visão computacional, que é usado, por exemplo, quando você quer fazer um computador, enxergar um robô, coloca um robôzinho na sua casa, você quer que ele consiga enxergar o quarto, né? Para ele poder desviar das paredes, etc., né? Pelo sensor de proximidade, né? Para fazer isso. Mas também precisa de, não somente sensor de proximidade, mas também precisa da câmera, coloca uma câmerazinha no robô, né? Para você poder ver o que está acontecendo, também para poder ter uma noção de distância, né? Hoje em dia tem até câmera, não precisa nem sensor de proximidade, tem câmera com profundidade, né? Também, depth câmera, né? Que você pode usar no robô. E aí você usa, para você poder interpretar aquelas informações que estão na imagem, você usa visão computacional, certo? Os carros que se que conseguem se dirigir sozinhos, né? Eles também usam visão computacional para identificar aqui é a estrada, né? Tem uma curva para a direita, para a esquerda, tem um pedestre passando na minha frente, né? Não posso atropelar. Isso aí também é visão computacional, certo? Tem outras áreas, tem processamento de vídeos, né? Que é quando você colocar a dimensão de tempo, processamento de imagens vira processamento de vídeo, rasterização vira animação, né? Quando você coloca o tempo, a unidade de tempo. Visão computacional com tempo, não sei se não existe ainda uma disciplina específica para isso, nem para modelagem geométrica, né? Mas no caso de modelagem geométrica poderia ser talvez o sistema de controle de versão, né? Quando você adiciona tempo, o sistema de controle de versão para gráficos 3D, para modelos 3D seria exemplo, né? De modelagem geométrica salva conforme o tempo, né? Mas não tem áreas específicas para modelagem geométrica. Existe outro também, né? Aprendizado de máquina. Eu estava vendo algumas pessoas colocam como se um ciclo em volta de todo mundo isso aí, né? Que sai de imagem, volta para passa por dados, vai para a imagem de novo. Mas eu prefiro, eu acho muito complexo. Eu acho mais, a visão, para mim, a aprendizagem de máquina também está em visão computacional, tá? De imagem, você gera dados para ensinar o computador a fazer alguma coisa. Aprendizagem de máquina também estaria em visão computacional. Então, seria isso, né? Com o tempo seria a aprendizagem de máquina, né? Eles têm várias imagens, né? Com o tempo. A aprendizagem de máquina estaria aí, certo? Como a dimensão do tempo. Aí algumas aplicações da computação gráfica, né? Só mostrei para vocês até agora, isso é só uma. Eu estou fazendo isso aqui só é introdução, tá? Estou só começando a apresentar os conceitos de vocês de ponto, de reta, curva, polígono, foi tudo isso que eu falei hoje até agora. Ainda tá no tempo. E agora eu falei aqui das áreas da computação gráfica e algumas aplicações, né? Que é bem rapidinho. Onde é que você usa computação gráfica, além do seu computador, que eu já falei para tudo, né? Mas você usa para CAD, né? Para poder fazer projetos de casas, né? Em arquiteto. Para visualização de objetos multidimensionais, né? Você consegue fazer isso, tá? Quero ver um cubo na quarta dimensão, isso aí existe, é chamado de Tesseract, tá? Não tem nada a ver com os Vingadores. Mas isso realmente existe o nome, o objeto geométrico chamado de Tesseract, e você pode desenhar ele, né, no computador, que desenhei aí um cubo de 4 dimensões para vocês verem como é que é. E dependendo embora você tenha, não é que isso aí que a gente esteja vendo é quarta dimensão, tá? Isso aí que você está vendo, isso aí é 2D ainda. Só que a gente fez uma projeção do objeto de 4D na dimensão 2D, tá? O jeito mais simples de imaginar isso, de projeção que existe também, é a sombra, tá? Embora a dimensão máxima que nós, seres humanos, consigamos ver seja a terceira dimensão, matemáticos e físicos, eles lidam com dimensões ainda maiores, tá? Quinta dimensão, sexta dimensão. Na verdade, até a gente vai lidar, pelo menos, com a quarta dimensão, a gente vai mexer, tá? Que existe uma coisa chamada quaternion. O quaternion, ele trabalha na quarta dimensão, tá? Isso é muito comum em softwares de modelagem, tá? Vocês vão ver, se pegar o Maya, você vai ver uma coisa chamada quaternion. O quaternion, ele trabalha na quarta dimensão. Enfim, embora essas dimensões maiores do que a terceira, a gente teoricamente não consiga ver diretamente, a gente consegue ver a sombra dele, tá? Você colocar uma luz num objeto de 20 dimensões, embora você não vá conseguir ver o objeto
tipo umas 20 dimensões dele na sua frente, você vai conseguir ver a sombra do que aquele objeto gera num plano. Esse é o truque que a gente usa, tá? Para visualizar objetos maiores. Embora eu não consiga ver sei lá, um triângulo, entre aspas, de 30 dimensões, eu consigo tacar uma luz nele, gerar uma sombra num plano para eu poder ter uma ideia de como é mais ou menos aquele objeto, tá? E aí eu posso girar a luz em torno daquele objeto para eu pegar várias sombras do objeto e ver como é que ele se comporta, né? Em várias posições. Certo? E é isso que normalmente esse pessoal também faz, às vezes. Quando vai mostrar uma figura, se você for procurar no YouTube, você pegar uma figura de alta dimensão, você vai ver que o pessoal normalmente mostra no formato de vídeo. Por que no formato de vídeo? Porque aí você pode ver a sombra do modelo em várias posições, né? Não em todas as posições, mas pelo menos para dar uma noção de como é o modelo, né? Mas esse porta de visualização, porque permite que você visualize, né, esses objetos de alta dimensão, mas também pode ver de objetos, você pode visualizar objetos que não existem na nossa dimensão, de quarta dimensão, sexta dimensão, etc. Mas também pode visualizar objetos de grandezas variadas, né? Esse é o seriado do Cosmos, né, do Neil deGrasse Tyson, para quem não conhece. Ele usa bastante computação gráfica, né, para mostrar desde coisas como DNA, né, que existe na nossa célula, né, isso é a cadeia de DNA que está ali nessa figura aqui, que tem uma navezinha, né, como se tivesse uma navezinha viajando de DNA. Eu acho que para fazer essa visualização do DNA, está usando computação gráfica, para ver esse buraco negro aqui atrás do Neil deGrasse Tyson, que é um cientista astrofísico famoso, né, ele também está fazendo computação gráfica. Mas isso aqui é fictício, né? Ou quando você vê um dinossauro, né, no Jurassic Park, também aquilo ali é computação gráfica, obviamente, né? E dinossauros tinham penas, né? Por exemplo. Mas isso aqui é um exemplo de visualização também real, tá? Isso aqui é uma imagem do buraco negro. Nossa primeira imagem de buraco negro foi em 2019. Foi feita por um estudante, inclusive, né, de graduação, que conseguiu gerar essa imagem, pegando dados da NASA, né? A NASA tem vários, se você for no site da NASA, a NASA tem vários dados que ela disponibiliza gratuitamente, tá? Sobre o espaço, né? Não sei até né, o quanto ela disponibiliza, mas ela disponibiliza bastante, né? Ela tem satélites pelo espaço e ela disponibiliza os dados que ela captura desses satélites, tá? Na internet. Você pode pegar esses dados no formato bruto, tá? Não vai vir no formato de imagem, mas você pode pegar esses dados no formato bruto, né, de zeros e uns, processar eles para fazer a rasterização, por exemplo, né, para poder gerar essa imagem. Foi exatamente isso que a estudante fez, né? Ela... porque isso é fantástico, porque ninguém tinha pensado no meio de fazer a rasterização de como tratar os dados do buraco negro de forma que ele ficasse visível, né? Ela foi ter... A estudante pegou os dados, foi brincando, né, testando, até uma hora que, legal, saiu uma figura bonita, né? Certo? Basicamente foi isso que ela fez. E ficou famosa, né, porque, né, ela conseguiu fazer um meio ela conseguiu dar um jeito de visualizar aquilo, né? Pegar os dados e representar eles de forma visual, de uma maneira agradável, né? Certo? Porque isso é difícil, tá? Porque quando a gente tem uma visualização esperada, né? Você pega um gráfico lá do Excel, né? Tem lá uma X e Y, que eu mostrei para vocês. E eu sei que aquilo ali vai ser uma função dos dados com relação ao tempo, né? Você já tem uma noção, mesmo que você não saiba como é que vai sair o gráfico, você tem uma noção de como é que vai fazer aquele gráfico. Eu desenho o eixo X, eu desenho o eixo Y, coloco a gradação dos números aqui de acordo com a grandeza dos dados que eu estou querendo visualizar, né? E eu desenho aqui, né? Isso já não é tão fácil assim como eu estou falando, né? Isso já não é tão fácil assim como eu estou falando, né? Mas, enfim, assumir que todos os dados estejam na mesma ordem de grandeza, né? Você consegue pegar o X e o Y, traçar uma curva lá qualquer, que representa como é que seus dados estão evoluindo ao longo do tempo, né?
Mas quando você pega dados, sei lá, do solo, que você mediu alguma propriedade do solo, e você quer representar uma figura geométrica daquilo, né, uma imagem visual daquilo, nem sempre é tão simples, né? Você pode gerar, que só gerar uma imagem aleatória, qualquer um consegue fazer, né? O ideal é você, a dificuldade está você em gerar uma imagem que seja atraente, né? Que tenha alguma, que tenha um significado para o ser humano, né? Que a gente, quando reconhecer, de imediato veja que aquela imagem tem alguma coisa que nos impressiona, né? Que nos causa algum tipo de emoção, de lembrança, né? Isso é difícil, né? Artistas que o digam, né? Não é fácil você impressionar os outros, né? Você não é só desenhar qualquer coisa no papel que, ó, todo mundo acha maravilhoso. A mesma coisa, não é só você pegar qualquer dado, pegar dados no computador, gerar qualquer tipo de imagem que todo mundo vai achar legal, né? Não foi isso que ela fez, ela foi testado várias vezes até chegar nesse resultado aí, né? E próprios cientistas da NASA não tinham conseguido. Engenheiros da NASA que tinham também esses dados para eles não conseguiram pegar essa mesma imagem, né? Pra você ter ideia, né? Por isso que é fantástico, por isso que recebeu a notoriedade que recebeu quando isso apareceu. Bom, nem todo mundo tem sabido, não seja um conhecimento geral, né? Mas enfim, essa aí seria a nossa primeira imagem de um buraco negro real, né? Uma imagem gerada a partir de dados do buraco negro que a NASA capturou. E isso é difícil porque o buraco negro normalmente absorve toda a luz, né? Você sabe disso, né? O buraco negro ele absorve tudo em redor dele, inclusive luz, né? E aí, como ele não reflete luz, é difícil, né? Você poder representar um buraco negro, já que ele não reflete luz. Eu falei para vocês na primeira aula, não sei se todo mundo estava aqui na primeira aula, mas tudo que a gente vê, a gente só vê por causa da luz, né? E um buraco negro absorve luz, né? Outras aplicações da computação gráfica é filmes e jogos. Você já está meio velhinho, tem que fazer uma atualização, talvez, disso. Mas aí você, vou atualizar esses filmes de jogo, mas é do Batman, o jogo do Batman, ele é o Senhor dos Anéis, né? Estragam, lógico, toda computação gráfica. Mas o Batman também é um modelo oco, modelo 3D oco, não tem nada dentro dele, só tem pontos ao redor dele. Esses detalhezinhos. Tem dois jeitos de você desenhar detalhes pequenos, tá? Detalhes pequenos no modelo, como rugas, ou então esses porinhos, você usa a textura, a gente vai ver isso no futuro, texturização, ou você pode usar modelagem. Se for usar modelagem, você vai ter que gerar, você vai precisar de muitos pontos, né? O seu modelo, quando você quer fazer de forma realista, gerando todos os detalhezinhos, sem usar nenhum truque, você vai gerar um modelo de alta densidade, tá? High poly. Esses modelos de high poly, de alta densidade, que provavelmente eles usaram talvez no Smog, que é o dragão que aparece, às vezes ficam com tantos pontos que você não consegue renderizar, que a minha máquina não conseguiria rasterizar, nem a sua máquina, tá? O modelo high poly pode ficar com tantos pontos que ele fica pesado, tá? Filmes da Disney, que são feitos normalmente high poly, por exemplo, às vezes demoram, sei lá, meses, né? O filme já está pronto, né? Eles já fizeram todo o filme, só que aí só para rasterizar o filme, né? Para gerar as imagens que compõem o filme, demora, sei lá, 6 meses, né? 1 ano. E eles usam umas coisas chamadas render farms, né? São vários computadores, todos alocados em paralelo, clusters, né, de computadores, que trabalham com várias placas da NVIDIA, da Radeon, sei lá quais são as placas que a Disney usa, todas trabalhando para gerar o filme que você vê lá, que a gente vê no cinema, né? Ou que vê em casa, né? No caso pela Netflix ou pela Disney Plus, né? Para você poder gerar aquilo, eles usam normalmente modelos high poly e demora, tá? Demora que só. O modelo ficar bonitinho, né? Pode ser do Woody, seja de quem for, se quiser um modelo bonitinho, perfeitinho, sem ficar quadriculado, você tem que usar um modelo high poly. Usar a imagem vai ficar super pesado. Para jogos, você normalmente usa um modelo low poly, né? Você usa um modelo low poly, tem menos geometria, tem menos triângulos, tem menos pontos, tem menos segmentos de reta, e você consegue processar no seu PlayStation 4, no PlayStation 2, seja onde for. Ah, pessoal, mas eu vejo o jogo lá
o PS5 parece tão real, mas parece tão real, mas você está sendo enganado, tá? Nós todos estamos sendo enganados, na verdade. Esse modelo que ele está usando não é high poly, tá? Ainda é modelo low poly. Pode pegar um videogame da última geração que você quiser. Ainda assim, para você ter aquele modelo ali andando, né? Você ficar andando para a esquerda e para a direita, para frente e para trás com ele. Em tempo real, você está sendo enganado. A gente está sendo enganado, né? E como é que eles enganam? Eles usam uma textura de 4K, né? Colocando uma textura de alta qualidade, você consegue enganar, né? Que eu acabei de falar, né? Você consegue gerar modelo, essas rugas e tal, usando uma textura alta, né? E tem outros, não somente textura, mas você pode mexer com os normais, tem vários truquezinhos que você consegue fazer para você poder enganar aquela história que nem eu falei, que a gente falou no início da aula aqui, aquela história que eu falei que a voz que vocês estão escutando não é a minha voz real, é a minha voz digitalizada, quer dizer, que perdeu informação. A mesma coisa no jogo, tá? A diferença de um jogo atual para um jogo de antigamente é que antigamente para você poder enganar o jogador, você tinha que usar bem pouquinhos pontos, né? Não dava para enganar muito. Hoje, pontos suficientes para enganar que a pessoa está vendo um modelo mais ou menos realista, né? Mas não é ainda... O modelo ainda não está sendo completamente... Não é um modelo high poly. Né? Não é modelo high poly. Ainda é um modelo low poly, só que nós estamos fazendo... Como já tem mais processamento, tem mais memória, você consegue usar mais fontes, obviamente, e consegue usar outros recursos adicionais, além dos pontos, para poder fazer enganar que você está vendo um modelo realista, né? Só em filme, aí em filme tudo bem. Em filme você pode usar um modelo máximo, colocar a realidade lá em cima, né? Colocar o máximo de pontos que você quiser, que aí você deixa, sei lá, 3 anos renderizando lá. 3 anos renderizando, coloca numa render farm com 1000 computadores lá, todo mundo trabalhando só para gerar a imagem do Smog, aí tudo bem, né? Quer dizer, vou gerar um dragão realista. Coloca lá o dragão, né, no computador, coloca no render farm, deixa lá 6 meses gerando dragão, aí você consegue, né? Mas ainda existe essa questão, tá? De low poly e high poly, tá? E vocês vão mexer com isso, tá? Como artista, ou seja, como modelador, você vai ver isso. Opa! Outra aplicação da computação gráfica é para fazer um recurso chamado realidade aumentada e virtual, que eu não coloquei. Isso aí são outras áreas da computação gráfica, eu acho que também tem que adicionar naquele modelo. Eu sempre me esqueço de colocar aquele modelinho de dados e imagens, tem que colocar isso também. Realidade aumentada e realidade virtual, se a gente pegar uma reta, né, e tem aqui o real e tem o virtual, né, conforme o virtual seria o digital, certo? Seria eu colocar um óculos 3D, óculos, aquele Head Mounted Display, HMD, colocar uma luvazinha, que nem esse cara aqui tá, né, o cara do canto esquerdo, com aquele que tá com óculos, tá com luva, e você se ver num ambiente 3D, né? Acho que PS5 e PS4 já tem isso, né? Acho que o Xbox também tem. Você coloca um óculos e você entra num ambiente 3D, né? Você se vê num ambiente 3D cercado, isso é chamado de realidade virtual, né? Eu estou saindo do mundo real, eu não estou mais no mundo real, estou no mundo virtual, estou me vendo nele e consigo interagir nele, né? Dentro dele, tá? Isso é chamado de realidade virtual. Realidade aumentada é quando você ainda está no nosso mundo aqui, mas você coloca de repente eu coloco um chip no meu óculos, para de repente ele exibir na tela do meu óculos aqui algumas informações, de forma que quando eu olho de repente para uma porta, aparece aqui a descrição na tela do meu óculos. Isso é uma porta feita de madeira, blá 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 blá, aparece escrito no meu óculos, e se chamar de realidade aumentada, tá? Eu não tinha um projeto que eu tinha visto de um carro, por exemplo, do futuro, que você pegava o vidro do carro, né? E você colocava um chipzinho ali, de forma que quando a pessoa estava andando com o seu carro, as informações do GPS, né? Em vez de aparecer aquela telinha ali do GPS, que quem tem carro, né? Enfim,
Você andou no Uber, você deve ter visto o GPS lá, né? Então, no futuro, provavelmente, né? Não sei, daqui a 10, 20 anos, não sei exatamente quando, a gente vai ver que os carros eles vão ter a tela, o vidro da frente do carro vai ser uma tela, certo? Então você vai conseguir ver aí na rua, né? Só que aí quando for você ativar o GPS, vai ver que vai aparecer setas na tela, no vidro do carro, né? Indicando para onde você tem que ir. Aparece uma reta para frente, aparece uma reta para você dobrar para a esquerda, para a direita, né? Você também pode fazer propaganda, né? Você está andando de carro, aí visualizou uma loja lá, aparece de repente um menu, né? Pra, uma loja não, um restaurante. Uma loja podia ser uma loja também, fazendo propaganda do que ela está vendendo. Ou então um restaurante, mostra o menu. Você, quando aparece o restaurante no vidro do seu carro, já mostra o menu do restaurante, né? Quais são os pratos que ele tem para vender, estou escolhendo onde é que eu vou comer. Aí só andando pelo carro você já vai mostrando, né? Ó, tem um restaurante aqui que tem os pratos tal, aqui tem outro restaurante tal, né? O que isso vai significar para o futuro, eu não sei se vai ficar mais caro ou mais barato os carros, eu não sei, né? Mas é o exemplo de aplicação que você pode fazer. Isso que você... Eu não sou muito fã de futebol, né? Mas quem é fã de futebol já deve ter visto isso, que a Globo usa, né? Nas partidas de futebol. Colocar lá o símbolo da Globo, né? No meio do campo. Ou então, hoje em dia, as pessoas também colocam na lateral do campo, né? Fica fazendo propaganda de vários... Você vê que fica o logo de várias empresas passando na lateral do campo. Isso aí também é realidade, outro exemplo de realidade aumentada, né? Fazer cirurgia remotamente no paciente, que você já está se aproximando de ficar cada vez mais real, isso também é realidade aumentada, né? Certo? Bem, com isso a gente acaba aqui os exemplos, alguns exemplos, né, de aplicação da computação gráfica, mas é aquilo que eu tinha falado para vocês na aula passada, e vou repetir, né, as principais aplicações da computação gráfica, em geral, é científica, né, que é engenharia, que aí poderia ser aquela parte de arquitetura, medicina, né, certo? A segunda é artística, né, que você quer... Eu estou desenhando um modelo 3D para me expressar algum sentimento, né? E tem a parte de entretenimento, né? Entretenimento é o quê? Jogo, filme, né? Você está querendo fazer alguma coisa para divertir, para entreter as pessoas, né? Para causar algum tipo de emoção. Não sei se consideraria arte, né? Entretenimento e arte é diferente, né? Não é a mesma coisa, não. A arte você tem uma certa liberdade do que você quer fazer, do que você quer expressar. Entretenimento você tem um objetivo específico de agradar, né? Você quer agradar as outras pessoas, né? E você, normalmente, quando você quer para entretenimento, para fazer jogo ou animação, você faz muita pesquisa com as pessoas, né? Para poder saber o que fazer. A Disney, por exemplo, recentemente, né? Acho que a Disney não fazia antigamente, não, mas hoje em dia, a Disney, quando ela vai lançar um filme, o filme já está pronto, ela mostra para uma pequena audiência para ver o que as pessoas acham do final do filme, acham do final do filme. Para antes de eles divulgarem o filme, se for o caso, eles mudarem o final do filme, adicionarem mais coisa no filme, sabe? E acho que não é só a Disney que faz isso, não, tá? Mas é uma pesquisa de, tipo assim, para evitar que o filme vá ao fracasso, né, vá à falência, dê prejuízo, antes do filme ir para os cinemas ou ser divulgado, eles fazem uma pré-estreia, né? Não é nem pré-estreia, né? O nome tem um nomezinho para isso que eu não estou lembrando agora. Eles chamam só algumas... Primeiro eles mostram para os animadores, claro, para os animadores darem input, né? Mas também eles mostram para uma audiência selecionada. E dependendo do que essa audiência diz, eles podem mudar, inclusive, o final do filme, tá? Eu já vi vários filmes que eles fizeram isso. Acho que a Marvel também faz isso. Se o filme não for... Eles exibem ou produzem 4 finais, exibem os 4 finais, vê qual que tem a melhor reação, e aí exibe o final que tem a melhor reação, certo?
cara que for trabalhar com jogos, você também vai ter que ver, você tem que escutar o que os seus jogadores estão dizendo para você poder corrigir bugs, para você fazer melhorias no jogo, certo? Então, entretenimento tem essa interação com o cliente, né? Você tem que se preocupar com a sua audiência, né? Se ela vai gostar, se ela não vai gostar, o que eu posso fazer para ela gostar, né? Artista, não. Artista é livre. Eu faço o que eu quiser, se não gostou, né? Goste, não goste, essa é a minha arte. E tem a parte de engenharia, que a engenharia você tem que seguir o método científico, né? Aí acabou. Você tem que seguir medições que você vai obter de sensores, aparelhos, mas tem que seguir, está imposto, você não liga para a opinião da audiência, mas você tem que ligar para os dados, né? Você não pode, o principal perigo do ramo científico é você extrapolar os dados, né? Você querer dizer, eu já vi muita gente falando que isso é normal, mas não é normal, certo? O objetivo de qualquer pesquisa científica, ou trabalhar com área científica, é você falar só o que está nos dados. Né? Você não pode inventar. Você pode falar, você tem que interpretar os dados e falar só o que o seu... Por isso, aquela menina que fez, foi uma menina, se não me engano, uma estudante de graduação, que fez aquele mais do buraco negro, se ela tivesse feito um coraçãozinho ali, certo? Para enfeitar, se ela tivesse feito qualquer coisa que estivesse extrapolando os dados, colocando significados que não existem nos dados da NASA, os engenheiros da NASA iam saber imediatamente, ela não teria ganhado, ninguém nem saberia quem era ela. Né? Foi aquela que estava modificando os dados, né? Para produzir a imagem do buraco negro. Se ela tivesse modificado de alguma forma, vou tentar enganar, né? Para dizer que eu fiz a imagem do buraco negro e não fiz. Os cientistas iam saber na mesma hora e iam cair em cima dela, né? Ela ia receber uma repreensão, provavelmente, mas ninguém ia ver aquela imagem que ela fez, certo? Se ela tivesse falsificado alguma coisa. Porque os resultados na ciência têm que ser reproduzíveis, né? Por exemplo, qualquer um que pegar aqueles dados, usando a mesma técnica que ela fez, tem que chegar no mesmo resultado, né? Entre outros critérios, né? Mas, enfim. Agora, isso aí tudo foi só uma introdução, certo? Para a área da computação gráfica, que a gente viu até agora. Esse é realmente o primeiro conteúdo do nosso curso, tá? E aqui, a gente já acabou introduzindo, mas vai continuar, já são 3 horas, né? A gente vai continuar a aula de quarta-feira, que a gente vai falar, que a gente vai começar essa parte de modelagem. Como é que a gente sai do ponto da reta e do polígono, né, que são elementos que eu tinha que mencionar, pelo menos para vocês saberem o que é. Como é que eu saio disso e chego no modelo 3D, né? Chego no universo da implementação. Isso é através a área, também chamada de modelagem matemática para alguns. Não sei, modelagem matemática. Isso é chamado de paradigma dos 4 universos, tá? Que a gente vai começar a ver agora. Isso é o primeiro conteúdo. Isso aqui é realmente agora chegamos no conteúdo, né? Nosso curso. Tudo que eu fiz agora foi eu já tinha falar da questão administrativa da disciplina. Hoje eu falei, agora já comecei a fazer a introdução ao conteúdo. E isso aqui é realmente o conteúdo da disciplina, né? Agora é realmente o primeiro assunto. É o paradigma dos 4 universos, tá? Eu tenho, porque é chamado de 4 universos, porque tem esses 4 universos aí, né? Quais são esses 4 universos? O primeiro é o físico ou metafísico. O físico é o mundo real que a gente vive, tá? O metafísico seria um mundo imaginário, né? Meta quer dizer além, né? Além da física, certo? Quer dizer que pode ser algo que você está imaginando, pode ser um universo abstrato, pode ser, enfim, pode ser qualquer coisa que seja concebido, qualquer conceito que seja concebido pelo ser humano, tá? Pela nossa mente, pela nossa imaginação, ou pode ser o mundo real também, tá? Isso é o universo físico ou metafísico. Depois dele, a gente vem para o universo matemático, porque para a gente poder sair desse universo físico, ele tem existem regras, né? Existem leis que regem o nosso universo, né? A gravidade, a força da gravidade, né? Existe peso, existe temperatura, existe volume, existe, sei lá, corrente de ar, existe atrito, existe vários conceitos da física, né, que existe no nosso mundo real, que se fosse implementar isso tudo no computador, a gente ia, né,
A gente ia perder muito tempo com isso e nunca ia chegar na modelagem, né? Então, isso aí, muitos desses conceitos, alguns não tem nem como implementar, né? Existem até conceitos biológicos também, né? De evolução, né? Como as células se comportam, etc. E tal. O processo que é modelar no computador para ser exibido visualmente, no nosso caso, que é computação gráfica. Você quer pegar esse processo que é exibir visualmente, você tem que se focar só no que você está querendo fazer, certo? Então, a gente sai do universo, a gente tem que pegar o objeto da nossa mente, ou do universo real, mas tem que sair tem que tirar ele desse universo físico e levar primeiramente para o universo matemático, tá? Para simplificar, para tirar, ignorar todas essas regras, todas essas leis, todas essas teorias que existem no mundo real, ignorar tudo e transformar ele em um objeto matemático, certo? Que possa ser estudado através de números, porque o computador ele essencialmente trabalha com 0 e 1, né? Você lembra disso? O computador sempre trabalha com 0 e 1. O computador nosso que está vendo, você está vendo agora, tudo que ele entende, certo? O computador mais moderno, como que você comprar aí gastando da Apple, gastando 30 mil reais, ou ter um computador de ponto que você comprar de 100 mil reais, ainda assim, tudo que ele entende, certo? Ele não entende nada diferente do que 0 e 1. Se você quiser fazer o computador entender qualquer coisa, você vai ter que usar inteligência artificial, vai ter que usar aprendizado de máquina, vai ter que usar visão computacional, vai ter que usar qualquer visão computacional, aprendizado de máquina ou inteligência artificial para fazer o computador entender algo diferente de 0 e 1, certo? Mas sem isso, o computador só entende 0 e 1, certo? Então, você tem que transformar esse conceito físico ou conceito imaginário que você tem, você quer transformar num dado gráfico, né? Você quer transformar em imagem gráfica, numa imagem gráfica é até redundante, né? Quer transformar isso numa imagem, numa figura, você tem que abandonar todas as regras, todas as leis, né? E tem que transformar ele num objeto matemático para poder ser convertido em 0 e 1. Uma vez que você transforma ele no universo matemático, e no nosso caso aqui, esse universo matemático seria representado pela geometria, né? Qual a geometria, em prática é isso, qual a geometria que eu vou usar para representar aquele objeto, né? Que geometrias eu posso usar para representar aquele objeto? No celular, ele pode ser representado por um hexaedro, certo? Ou um quadrilátero, né? Se for 2D, certo? Você pode representar um quadro. Isso aí seria a forma básica do meu celular, né? Aquilo que eu estava explicando para vocês. Se eu quero modelar um ser humano, ele pode ser representado por uma esfera para a cabeça, né? De repente um triângulo para fazer o peito. Os braços podem ser paletinhos, pode ser retas, segmentos de reta, né? Certo? Esse aí é o universo matemático. É você pegar que geometrias melhor se identificam com o processo que eu estou querendo modelar, né? Ou, no caso, no nosso caso, com o objeto que eu estou querendo modelar. Certo? Isso tem aplicação para modelagem geométrica, mas não somente para modelagem geométrica, tá? Esse é um conceito mais amplo, tá? Isso funciona para qualquer processo. Você vai fazer interação entre células, esses paradigmas, 4 universos, também funcionam, tá? Por isso que é bom vocês... São os conceitos mais importantes também, que é bom vocês aprenderem. Certo? Então, no universo matemático, no caso, você vai pegar que geometrias representam aquele modelo, né? No caso, que a gente está em modelagem geométrica, que é o primeiro assunto do nosso grupo, do nosso disciplina, tá? A gente está naquele canto esquerdo lá do gráfico que eu mostrei para vocês. Depois disso, a gente tem que ir para o universo da representação, tá? Já tem um modelo matemático, ótimo. Ela vai ter que sair do modelo matemático e ir do universo da representação. Por quê, professor? Porque o modelo matemático, a matemática ainda não serve para computação, tá? Computação e matemática é diferente. Por quê? Porque a matemática lida com infinitos, tá? Tem algumas coisas que a gente consegue fazer, tem alguns processos que a gente consegue realizar na matemática que não dá para realizar na computação, tá? Que a gente tem que se livrar de todos esses processos que a matemática permite, que a computação não permite. Por exemplo, matemática tem paradoxo, né? Existe paradoxo de matemática. Na computação não pode ter paradoxo, né? Senão, se tiver paradoxo, vai acontecer o quê? Seu computador é né? Seu computador se mata. Não. Seu computador não se mata, mas vai dar um erro, né? Você vai introduzir um erro no seu programa. O seu programa vai parar de funcionar, o seu computador vai reiniciar, vai acontecer alguma coisa, vai ter um resultado não desejado no seu programa, certo? Então, você não pode implementar paradoxos, você não pode implementar infinitos,
Você não pode implementar algumas leis, não é leis, né? Leis? Alguns teoremas matemáticos, né? Nem todo teorema matemático dá para ser implementado. Tá? Então a gente tem que ir para o universo da representação. O universo da representação é esse universo mais simples, tá? É um universo matemático simplificado, tá? Por isso que eu estava falando na primeira aula que é tipo assim, não é bem matemática, né? Embora muita gente fala que computação gráfica usa muita matemática, mas não é bem isso, tá? A gente está no universo da representação, na verdade, é um universo mais simples, é um universo que tem essa perda de informação aí, né? Até no universo físico, no universo matemático, já teve uma perda de informação, né? Aquelas leis físicas que não estão mais regindo o objeto, né? Mas aqui no universo matemático, no universo da representação, já tem outra perda, e essa perda é mais, a gente vê ainda mais, né? Mais acentuada, né? A gente está indo para o universo discreto. O computador, ele lida com objetos práticos, tá? A gente tem que saber exatamente, se você quer saber, porque o nosso principal objetivo na computação é produzir um programa, né? Que realize algum processo, né? Seja ele qual for, gerar uma imagem, rodar um jogo, sei lá, atender clientes do iFood, certo? Você está querendo gerar algum tipo de processo que tenha alguma utilidade ou não para o ser humano, né? Só que para poder gerar esse processo, você precisa de objetos concretos, tá? Você não pode ir para o ramo das ideias. No primeiro universo, sim, a gente está no universo das ideias. Mas chega no universo da representação, tem que ser algo, você tem que saber exatamente quais são os números, qual o conjunto de números que você vai estar lidando no seu programa, certo? Você tem que saber que tipo de informações você recebe de entrada e que tipo de informação você espera de saída, tá? Isso aí já é específico da representação. Tem sempre uma entrada e a saída, certo? O que você espera receber, o que você espera retornar, certo? Quais são os dados de entrada, quais são o que você espera que saia disso. E quais são as etapas exatas que você vai realizar lá dentro, né? Que o computador possa realizar, né? Essas etapas, claro. Não adianta nada eu ter uma receita de bolo, que as pessoas adoram usar isso para algoritmo, né? Um exemplo de algoritmo. Pega 3 ovos, não sei o quê, uma mistura com leite. Isso aí é um exemplo de algoritmo, né? Abstrato. Mas isso aí para a gente, no paradigma dos 4 universos, uma receita de bolo, ainda estaria no universo físico, tá? É um algoritmo no universo físico. No universo da representação, não tem como representar isso, tá? Só se tivesse, para você poder chegar nesse universo da representação, através de uma receita de bolo, você teria que ter um robô que tem comandos implementados para algum engenheiro que permitem pegar ovos, que permite quebrar ovos, que permite fazer o robô misturar leite, né? Se não tem um robô que foi feito por algum engenheiro que permite que tenha a implementação daqueles comandos que você vai usar no seu algoritmo para controlar o robô, não adianta de nada, certo? Aquele seu código-fonte, ele é inútil. Você precisa chegar nessa representação, né? Tem que usar comandos que existem no seu computador, e existe, tá? Toda a CPU que vocês têm no seu computador, seja qual for, ela tem um conjunto de comandos que ela é capaz de realizar, certo? E em cima desses comandos, as linguagens de programação, elas constroem linguagem, porque isso aí é baixo nível que só, tá? As instruções que existem na CPU são bem baixo nível, né? O computador se lembra, o computador só lida com 0 e 1. As instruções que tem na CPU para lidar com esses 0 e 1 são alguns comandos que vêm implementados pelos engenheiros e são extremamente baixo nível. Quando você lida com Java, com C, com Python, a gente já está em alto nível, que são instruções, comandos criados em cima das instruções que existem na CPU ou, às vezes, na GPU, né? E existem linguagens de programação que são baseadas na GPU, como a CUDA, né? Ou como o OpenCL também, né? O OpenGL também seria um outro exemplo, né? OpenCL e OpenGL é diferente, tá? Certo? Então, você tem que chegar nesse universo da representação, você não está na implementação ainda, tá? Mas é você abandonar, tirar aquela matemática simplificada, né? Você sair dos infinitos, você tirar os paradoxos,
pegar que processos conseguem ser representados no computador, se acidentar no universo teórico. Mas você tá tipo... É como se a gente estivesse descascando a laranja, né? Não posso usar as cascas, deixa eu tirar aqui as sementes, certo? Para eu quero pegar só a laranja, certo? Quero pegar só a laranja para poder espremer ainda para pegar só o suco, né? Eu quero só o suco da laranja. Esse é o universo da representação, certo? Se eu quero tomar suco de laranja é a minha ideia do universo metafísico, o universo matemático seria a composição química, talvez, da laranja. O universo da representação é pegar só o suco, né? E aí, ao ver se você tem só o suco, você vai para o universo da implementação, que é o universo da implementação, que é o último universo, é você escolher qual linguagem que você vai usar para implementar o seu pseudo-algoritmo, certo? É aí que entra no universo da implementação é que entraria o algoritmo mesmo, tá? Você escrever no papel os passo a passo do que você vai fazer, certo? Se escreveu isso, está no universo da representação. Eu vou pegar... Você pega o que o seu algoritmo deve fazer, escrever no papel, numa linguagem pseudo-linguagem qualquer, pode ser até uma que você inventou, isso está no universo da representação. No universo da implementação, é você pegar aquele algoritmo que você escreveu no papel e agora para implementar em C, implementar em Java, implementar em Python, tá? Implementar em... Pode ser, no nosso caso aqui, fazer um modelo em Blender, fazer um modelo OpenGL, fazer um modelo no 3D Studio, fazer um modelo na Unreal Engine, fazer um modelo na Unity, certo? Isso aí é o universo da implementação, tá? É a última etapa dos 4 universos. Por isso que ela é importante. Você ter essa noção de como sair do ramo das ideias ou do nosso mundo real e chegar na programação em si, isso que é um dos processos mais importantes, é um dos conceitos mais importantes que eu considero desse curso, tá? Isso eu sei que não é ensinado em toda a disciplina. E tem aplicação, lógico, também para computação gráfica, né? Mas eu estou chamando a atenção porque esse paradigma que vocês vão aprender aqui, eles não se aplica só à computação gráfica. Se vocês conseguirem aprender, vocês vão ver como vão conseguir aplicar em redes, ou vão conseguir aplicar em banco de dados, vocês vão conseguir aplicar esse conceito em várias outras regiões da computação. Tudo bem? Eu passei um pouquinho até da aula, agora é só fazer a chamada. Deixa eu logo interromper aqui a gravação.